Mas eu queria chamar o quadro que é a sensação do YouTube vascaíno, que hoje promete muito, que é o Ibovasco, meus amigos. Vocês sabem o que é o Ibovasco? Vocês não sabem o que é o Ibovasco? Pois bem, Ibovasco é a bolsa de valores dos jogadores do Vasco, dos ativos do Vasco, João Almirante. Olha aí. São ali que são cotados os jogadores do Vasco. Quem está valorizando, quem está desvalorizando, como é que está a flutuação dessas nossas moedas tão valiosas, não é mesmo? Os nossos queridos perninhos que vão a campo e alguns craques. Vamos lá, porque estamos bem, meu amigo. Estamos bem, estamos ganhando, estamos bem. Vou pedir para botar na tela, então, o Ibovasco, para vocês já terem uma ideia de como vai a coisa. E a ideia é essa aí, ó. A cada jogo, a gente avalia os jogadores. Quem foi bem, se valoriza, ganha 1 ponto. Quem foi mal, se desvaloriza, perde 1 ponto. Quem foi ok, permanece com a mesma cotação e está tudo certo. Tem exceções. A primeira é quando alguém vai muito bem. E aí a gente, excepcionalmente, dá 2 pontos para o camarada subir e valorizar ainda mais. Quando o cara vai tragediosamente mal, ele perde 2 pontos e desvaloriza 2 pontos. Tem uma outra questão, que é ao fim de tudo, a gente elege o craque da partida e o bagre da partida. O craque da partida ganha 1 ponto extra. Então, se o camarada já tiver feito uma excelente partida, porque pode ter um jogo que ninguém fez uma excelente partida e o cara foi melhor. Se ele tiver feito uma excelente partida, ganha 3 pontos na valorização e o contrário também se aplica. Pode ter jogo que a gente vai falar, não, ninguém merece porra de melhor, aconteceu contra o Corinthians, por exemplo. Sim. Ou ninguém merece porra de pior em campo, também pode acontecer. A gente vai começar agora, portanto, tá aí as cotações na tela, ó, aquela curvinha ali de cima, para quem não está conseguindo visualizar o nome, porque está no celular, alguma coisa, quem você acha que é essa curvinha ali de cima, meu amigo? Quem pode ser essa curvinha aí distorcendo o nosso gráfico do Ibovasco? Claro, é ele, Pablo Verrete. Vamos comentar alguns jogadores que têm subido jogo a jogo nessas primeiras rodadas da temporada, alguns que têm descendido, e vamos começar a analisar o dia de hoje. Posso começar, meus amigos? Bora. Então é Léo Jardim. João Almirante, Léo Jardim. Léo Jardim, pouco trabalho, né? Mesmo nos bons momentos do esporte, ele não foi tão exigido. Na que foi ali no final do primeiro tempo, fez bem ali a parede, o bloqueio. Acho que era o Sérgio que estava ali no lance, nas costas do PH, um erro do PH ali, um dos raros erros do PH defensivos nesse jogo. E então acho que o Léo Jardim se mantém, né? Porque acho que ganhar ponto também não. Ou ganhar ponto. Eu vou ter uma opinião aqui, hein? Eu acho que o Vasco ganhou de 3-1. Ganha ponto. E o Vasco, o Léo Jardim, abafa um chute no momento chave do jogo, que a gente ia para o vestiário com o 2-1 e ele chega muito bem. Acho que a nossa benevolência permite entender hoje que Léo Jardim faz parte de um pilar desse time e que hoje cumpriu o seu papel. Eu daria 1 ponto mais, Chico. Botaria meio que igual, cara. Eu botaria igual. Não tá, valeu. O próprio Carille falou isso durante a coletiva para justificar a boa atuação do Vasco. O Léo Jardim pouco trabalhou nesse jogo. É um jogador importante pro Vasco, mas eu manteria. É um voto de confiança contra a nota que foi emitida contra Léo Jardim. Aí... Eu tô fechado com o mais um, apesar de discordar, tá? Eu tô fechado porque o Léo Jardim merece voltar ali aonde ele estava. Olha, ele tá abaixo, né? Teve algum momento que a gente tirou o ponto dele, que provavelmente foi injusto, e aí agora a gente devolve esse ponto. 3 gols contra o Melgar. Então, viu? Ele tá muito embolado com o resto, e ele não tá embolado com o resto, né? Dá 1 ponto pro homem, seu coração peludo. Tá bom. O coração peludo. Mete 1 ponto pro homem, então, vai. Paulo Henrique, meus amigos. Paulo Henrique teve um jogo com algumas falhas, mas, João Almirante, me fale sobre Paulo Henrique, pô. Paulo Henrique terminou com 7 desarmes e 8 dribles certos. Simplesmente o primeiro jogador da base de dados do campeonato a fazer isso. 7 desarmes e 8 dribles. Teve desses dribles 2 boas jogadas. Uma no primeiro tempo, em que ele rola para o Coutinho não consegue finalizar.
E a outra que ele não cruza e nem chuta e nem toca para trás. Ele faz aquela Paulo Henricada ali no ataque que a gente conhece bem. Mas, meu amigo, o que esse homem faz na defesa ali é brincadeira. Tomou uma bola nas costas? Tomou. Perde umas bolas ali, faz umas merda, mas ele recupera, ele volta. E é muito, na média ali, regular nesse embate 1 contra 1, cara. Ele é um jogador hoje indriblável, praticamente. Quando ele é driblado, ele parece que ganha mais velocidade ainda para voltar e recuperar. Mais uma partida pulmonar de Paulo Henrique pelo Vasco da Gama. Eu dou um pontinho para ele. Ô, Túlio, tu consegue isolar só o pH aí pra gente ver? Ele parece estar reto, né? O tempo inteiro? Como é que... Ah, não. Alguns canalhas rebaixaram o pH na altitude. Tiraram um pulmão do homem e falaram, aí difícil. Ele precisa dos dois. Então, Tio, é porque a nossa ferramenta aqui, se eu for fazer isso agora, vai dar uma embaralhada legal. Então, vamos... No final a gente faz isso. Tá mas eu te passo aqui o panorama em números. Ele veio do Carioca com 13, aí ele subiu, perdeu 2 e se manteve. Olha aí, ó. Então, e o Matheus Brum fala aqui, ó. Futebol é correria. Se fosse para pensar, eu jogava xadrez. PH. É isso. PH, mais um ponto para PH. E aí vamos de João Vitor, meus amigos. Aqui eu acho que tem um debate, não? Estamos todo mundo muito feliz com a vitória, né? Isso eu acho que pode salvar alguns aí, hein? Eu acho que o João Vitor mantém, cara. Acho que mantém. Mantém, acho que não foi a ponto de perder ponto, não. Porque eu acho que é isso que você estava querendo puxar, né? Um debate para ver se ele deveria perder. Se vocês... É que ele foi inseguro no jogo, né? Ele acabou não fazendo uma merda, mas ele foi inseguro. Eu acho que se vocês fecharem no mantém, eu não vou discordar, ainda mais depois de um 3-1. Estou feliz, tá maluco, eu vou ficar brigando para tirar ponto de jogador do Vasco. Mas acho que é mais um jogo que o João Vitor não passa a segurança que a gente imaginou ele em algum momento pudesse passar. Aquele lance do que bateu na mão dele... Mas não foi pênalti, não. Mas que o juiz brasileiro também poderia marcar um pênaltizinho ali, porque gosta de marcar e tal, o VAR podia ter chamado e tal. Você olha no lance, porra, ele tá todo errado na bola, uma situação assim que parece que tá meio desconcentrado, né? Meio fora, quando o cara não tá bem, né? Aquela cabeçada também é mais uma cabeçada de quina dele. Enfim, João Vitor ainda é um jogador que a gente quer depositar confiança e acho que a gente pagou muito caro, porque é um jogador que tem muito valor, é um zagueiro rápido, é um zagueiro físico, é um zagueiro que sabe zagueirar, tem a sua técnica, né? Tem uma técnica de zagueiro importante, sabe atacar também quando necessário, quando tem. Hoje, a bola travou ali, acabou fazendo uma situação meio esquisita ali, mas com a velocidade, volta e meia, ele puxa o Vasco para o ataque e, precisa se encontrar, né? Se vocês mantêm, eu vou com vocês, mas com esses parênteses. Cara, eu acho que é melhor manter, de verdade. Eu acho que é justo. E apesar, teve uma jogada ali que ele tenta meio que dar um tapa a mais, aí perde ali o controle da bola, entrega, um lance que dá um susto do caramba. Mas apesar disso, eu acho que é para manter, cara, de verdade. Boa. O resultado influencia e tem que influenciar mesmo, né? Vamos de Lucas Freitas, Tio. Lucas Freitas pra mim também mantém. Mantém, né? Túlio? Mantém. Cara, eu acho que mantém. Eu acho que chega a ser um pouco injusto com ele manter, talvez, porque a gente manteve o João Vitor também, mas eu não sei se ele foi tão melhor assim a ponto de merecer subir enquanto o João Vitor foi mantido. Que assim como o João Vitor também, ele deu os seus sustos ali, principalmente aquela jogada ali no primeiro tempo, que ele faz algo muito parecido, tá? Perde um pouco o controle da bola, se conserta ali num carrinho. Mas a merda podia começar ali, tá? Aí o zagueiro faz uma batatada dessa, quem que ia ouvir? O professor, não ia ter jeito. Esse lance foi foda, hein, Tu tá querendo tirar ponto dele, porque esse lance me irritou demais. Mas ele consertou, cara. Porra. Mas esse ele consertou. Mas porra, o João Vitor, por exemplo, ele não conseguiu consertar. É verdade. Assim, como ele quase entregou, eu acho que, no geral, assim, tá bem entregue pra manter, cara. Mantém. A vitória manterá. Fale sobre o bom jogo de... Não, só um ponto sobre essa questão da dupla de zaga. Eu achei interessante a fala do Carille em relação a isso, que ele fala
do que a ausência do Lemos representa do ponto de vista de liderança na zaga. Essa declaração do Carille me chamou muita atenção, porque mostrou claramente ali um incômodo do Carille com um possível quê? Os dois zagueiros que jogaram hoje muito quietos, né? Porque, pô, na zaga, cara, quando você tá ali jogando, orientar, né? Você tem que orientar, você tem que estar se comunicando, porque muitas vezes está passando alguém, tá tendo uma movimentação ali, você tem que ajudar. Todo, né? Não, ver o jogo todo, e muitas vezes você é o ponto cego do seu companheiro de zaga também, você é o ponto cego do lateral. Então é importante a comunicação de quem tá com essa visão para ajudar os companheiros, e pelo que o Carille falou, isso é uma deficiência ali no jogo, tanto do Freitas quanto do João Vitor, porque ele deu a entender que nós temos dois zagueiros muito quietos ali. O cara tá precisando dele receber a orientação, os nossos zagueiros, né? E não é nem só essa... Por ser mais experiente, talvez. Não é nem só essa coisa da visão frontal que o zagueiro tem, ou do ponto cego do outro zagueiro, mas também é a dupla de zaga que comanda a linha de defesa do Vasco. E o Carille falou nesse contexto, ele deu o exemplo isso também, né? Da compactação importante, de subir as linhas, e citou o Lemos como o cara que puxa. A gente já tinha puxado esse debate aqui com relação especificamente ao João Vitor, né? A gente comentando, pô, o João Vitor é um zagueiro, mas todo impetuoso, jovem, tá faltando alguém de experiência do lado, e a gente torcendo para que seja o Lemos, né? E aí botaram um moleque mais novo ainda que ele, do Juventude, para jogar. Não é surpreendente que não tenha uma liderança ali nesse momento. É isso. João, fala sobre o bom jogo de Lucas Piton, por favor. Eu gostei, eu não sei. Vai ter corneteiro aqui que vai dizer que foi uma água. Eu achei que defensivamente cumpriu ali minimamente e participou das triangulações de ataque e, inclusive, da que origina o segundo gol. Ele faz uma boa tabela ali com o Nuno, toca de primeira no espaço. Não é uma jogada elaborada, né, ou um passe complicado, mas é uma associação interessante que ele faz com o Nuno e que vai gerar o cruzamento do segundo gol do Verratti. Eu daria um pontinho para Lucas Piton, hein, cara? Também para dar um gás para ele. Vai, Piton! Volta, Piton! Pelo menos esse Piton do ataque, né? O Piton da defesa ele ainda vai nos dar dores de cabeça aí, muito provavelmente, mas hoje achei que dá para, com boa vontade, dar um pontinho pro Piton e valorizar também o jogador Lucas Piton, que não atravessa a melhor das fases, mas tem serviços prestados a esse cruzou clube, outro né? dia 500 bolas pro Verratti. Vai, calma, minha gente. Vai dar bom pro Lucas Piton. Tá tudo certo. Fechamos num pontinho, minha gente? Fechamos. Acho que defensivamente foi uma partida acima da média dele, considerando que a média não é muito boa. Concordo. Aqui, Hugo Moura tem debate, hein? Me parece que estamos diante de mais um muito bom jogo de Hugo Geladeira, que meu irmão, meu irmão, é a parada desse meio-campo do Vasco, a sustentação defensiva, é impressionante a presença dele quando o Vasco está sofrendo um ataque, como faz a diferença, como ele ocupa espaço ali de um jeito perceptível, né, cara? Às vezes ele levou azar, né? Azar. Eu vou absolvê-lo do seu pecado do jogo. E aí é isso, né? Temos um gol contra. Aí o debate fica. Acho que alguém pode defender -1 devido ao gol contra, porque é algo de fato, né, crucial para o jogo. Alguém pode defender para pelo gol contra manter, ou alguém pode absolvê-lo pelo gol contra. Eu estou ouvindo vocês. Meu amigo Túlio. Cara, esse debate é bem interessante, porque eu acho que dá para absolver, como o João falou, do pecado cometido ali, do erro, mas é complicado também, né? Eu vou no mantém, cara. Eu acho que ele fez uma partida digna de ganhar um pontinho, mas pelo gol contra, por mais que a gente possa absolvê-lo, acho que pesa ali. Podia ter fudido o clima do jogo total ali. Exatamente. Mas assim, porra, ele faz um grande... É injusto com ele, quase. Ele faz mais um pra mim, hein? Mas nesse exercício, às vezes, ele tem que ser injusto, João, infelizmente. Não, mas eu acho que aqui a gente tá aberto para as subjetividades que permitem a gente ver que não foi uma lambança no gol, né? Ele dá um azar danado ali, que ele toma o bloqueio, ele ficou com medo do cara finalizar ou de ser uma jogada perigosa ali, se ele não mete a cabeça ali. E acabou tomando uma decisão perigosa, passou tão perigosa que a gente tomou o gol.
Mas, enfim, um voto para mantém do Túlio. Já deixei meu voto. Mais um, Felipe Tiru, você. Mantém pro nosso Hugo Moura, eu acho. Então eu vou manter também. Vamos então para Tietê, meus amigos. Mantém o Hugo Moura e Tietê começa bem o jogo, me parece, naquele momento pré-esporte controlando o jogo. Teve umas aparições legais do Tietê, uma dinâmica legal, e depois achei ele meio sumido, né? Não vi mais tanto o Tietê no jogo. Mais um joguinho discreto do nosso Double T. Mantém. Não é que ele quebra a bola, que ele mas é um jogo que você tem uma expectativa maior sobre o jogo dele, né? Sobre ele sofreu umas 2, 3 faltas ali, que ele costura por dentro e tal. No primeiro tempo, concordo que ele apareceu. E no segundo foi sumindo, né? Não teve tanta presença. Eu vou manter pela vitória o Tietê. E pelo o homem taças, que é Tietê. Está aí apenas para garantir a aura de conquistas no elenco. Todos de acordo? Todos de acordo. Mas eu gosto, assim, do fato que, de vez em quando, ele tem mostrado seus lampejos ali. O João tava falando dessas jogadinhas ali, que ele saiu no meio de 2. Você vê que o talento ainda tá ali. O lance é conseguir ter mais constância. Mas ele ainda mostra a sua qualidade de uma vez ou outra. E aí, tem mais debate aqui, viu? Garré, meus amigos. Garré... Bom, não vou nem falar nada, vou deixar o debate para vocês. Tiru, começa? Cara, eu não tenho essa boa vontade que vocês têm com o Garré, não. Aí eu vi você e o Túlio aí enchendo a bola, tá melhorando. Tá melhorando. Mas para mim, cara... Enchendo a bola é exagero. Igual. Mantém nosso Garré. Eu vou manter ele também. Do gol que eu acho importante. Então, eu vou manter ele. Ele é um jogador que me parece ter técnica, me parece um jogador em adaptação ainda também ao próprio time e tal, a própria pegada aqui. Mas defensivamente já deu para ver que é perna, né? É perna. Não é um jogador que você vai esperar ali um grande combate, uma grande recomposição e tal. Pode ser que com o tempo ele melhore até esse aspecto do jogo dele, mas ele me parece um cara técnico. Dá para ver em pequenos gestos. Eu já falei isso no primeiro jogo que eu vi ele, que é como domina uma bola, como... A habilidade ele tem. Faz alguma coisa ali. Dá para ver que é um cara que ainda não emplacou aquele drible legal mesmo de fazer a jogada, mas tu vê que tá ali a técnica, né? Que isso pode desabrochar em algum momento. E hoje ele participa do gol e participa de uma maneira consciente. Eu nem acho que ele quis dar essa bola no segundo pau para o Coutinho, mas ele pegou aquela bola na área e já vi muito jogador chegar e dar um bico em cima do zagueiro, meu irmão. Ele chegar, fechar o olho, dar uma bomba no gol. E bate no zagueiro e tal. Ele viu que estava bloqueado, teve ali uma lucidez de dominar e jogar a bola ali no pagode. O Coutinho atacou e saiu o gol. Então ele participa ali com a tal da pré-assistência, né? Então acho que daria com boa vontade para dar um ponto, mas acho que seria muita boa vontade, eu diria. Eu vou mantê-lo ali, manter com méritos, mantê-lo com eu vou manter, sabe por quê? A gente já deu esse pontinho da boa vontade para ele em outro jogo. Então, acho que se a gente ficar toda hora sendo bonzinho assim, aí daqui a pouco vai parecer que ele tá jogando pra caralho. Não é assim, hein? Calma. Então, vamos manter que a gente já fez essa bondade com ele já. Boa. Eu acho que quem sintetiza o Garré é o Marcos Mota, que diz o seguinte: tá melhorando, mas mantém. Tá justo. Boa. E aí vem Felipe Coutinho. Túlio, começa. Cara, o Coutinho, mais um jogo interessante, assim, a gente vê que ele tem melhorado nas coisas mais simples, né? Assim, a movimentação dele, você vê que tá uma coisa mais fluida, que antes o Coutinho parecia que fazia uma força para correr, sabe? E agora você vê que ele está se movimentando pelo campo com mais naturalidade. Você vê que ele não precisa fazer tanto esforço para as jogadas saírem. E aí ele até está com uma certa dificuldade em alguns momentos de medir isso. Eu acho que tem hora que ele tem que soltar a bola um pouquinho mais rápido, tenta um driblezinho a mais. E ele ainda está tentando se encontrar nesse novo Coutinho, que não é aquele Coutinho que consegue fazer
uma jogada arrastando todo mundo. E aí acaba tentando muito, erra muito, faz parte. Eu acho que é um jogador que tenta achar passes diferentes, dribles diferentes. Teve aquele lance ali que ele deveria ter tocado na esquerda, tenta limpar para o chute, né, na boa jogada do PH. Eu fico entre manter e subir um pontinho. Eu acho que pelo que a gente espera do Coutinho, talvez seja mais justo manter. Mas eu tô aberto a subir um pontinho pela partida do Coutinho. Eu acho que sobe um pontinho. Eu também estou sentindo ele mais solto. Eu estou sentindo que ele consegue participar. Porque em algum momento, quando ele recebia ali perto da área, ele conseguia levar perigo, mesmo quando eu estava mal, né? Quando não estava jogando tanto. E agora eu consigo ver ele participando da dinâmica do jogo, sabe? Vindo no meio campo, girando, tocando e tal. Tu vê que ele é um cara que está carimbando mais a bola ali. Pisando a área, João. Tem aquela cabeçada contra o Porto Cabello, tem o outro lance na pequena área e hoje de novo com uma pré-assistência. Não, ele dá assistência ao Couto hoje, né? Desculpa. Assistência. Desculpa. Ele dá uma assistência de cabeça, atacando bem ali o segundo pau. E assim, outro detalhe, acho que ele tá mais confiante para arriscar. Ele dá um baita chute com 2 minutos de jogo ali, que ele pega e não quer nem saber, manda uma pedrada, o goleiro faz uma ótima defesa. Não né? Tá mais com aquela carinha triste. E outra, eu reparei isso numa falta... logo no início do jogo, que ficou ele e Garrel um do lado do outro, e eles conversaram, e os dois sorrindo, cara. Coutinho sorrindo, cara. Começo do jogo ele sorrindo, não tá aquela coisa, caralho, o peso do mundo nas minhas costas mais. É uma coisa mais leve, me parece. E ele tem ganhado confiança, tem ganhado sequência, isso tem trazido confiança para ele, e por isso também, por consequência, ele tem conseguido ser mais participativo e mais decisivo. Hoje, deu uma assistência de cabeça ali, chegando no segundo pau. Bom, no outro jogo podia ter marcado 2, 3 gols, né? Acabou não conseguindo. Então, assim, por esse bom momento de Coutinho, eu vou dar um pontinho. E porque deu uma assistência também, mudou o placar do jogo hoje. E vocês falaram dele sorridente e fazendo a gente sorrir, né? Olha aí. Não é só ele sorrindo, ele tá fazendo a torcida sorrir. Eu acho que isso é muito... Cara, a carreira está virando baile, finalmente. Eu acho que a gente concorda meio que na atuação do Coutinho, no momento dele, mas se isso vai mais um ou igual e tal, né? O Túlio ficou meio que em cima do muro, o João deu um pontinho, eu fico para manter, cara. Eu manteria o Coutinho. Eu gosto assim. Quando vem o voto definitivo para mim. Conservador. Eu vou decidir. Reaça da bola agora. Puta merda. Cara, eu acho o seguinte, cara. Você falou, né, Túlio? Tá sorrindo e fazendo sorrir. E tá também um recalcular do que pode ser o Coutinho para nós e para ele também. E aí eu separei aqui o comentário da Lara, né? Que para mim me parece simbólico. O bom Coutinho. Que é aquele jogador, cara, que se você esquece o peso do Coutinho, é claro que tem o salário que já nos coloca esse peso diariamente. Mas ainda assim, para esse salário que ganha num futebol super inflacionado do Brasil, a gente tem um excelente jogador, me parece, muito bom, um bom Coutinho, jogando jogo a jogo e sendo um cara que é parte fundamental da dinâmica de ataque do time. Nesse sentido, eu acho que sobe. E acho até que a gente tem que se acostumar também com uma coisa que vai acontecer no gráfico, que é ele se expandir, cara. Então, me parece justo do Coutinho ter essa curva ascendente e se destacando para ali para debaixo do Verratti. O Verratti está disparando e tudo mais, mas é um jogador que, jogo a jogo, mostra que as chances do Vasco passam por ele. Mais um para o Coutinho. Eu votei no igual, mas fico também satisfeito com mais um pro Coutinho. Acho que... Mais um. Se rendeu. Então já comento mais um do Nuno Moreira, meu amigo. Porra, aí é mais um... Esse aí não tem muito o que discutir, né? É mais um ou mais dois, cara. Porque para mim, cara, estou encantado com o nosso Portuga. Acho que não vai brigar para... É difícil de disputar o nosso... prêmio expresso de melhor da partida, porque, porra, tem um cara que fez 2 gols de novo, né, cara? Mas, porra, tá jogando muito. A galera pedindo mais 2 no chat aí, e pra mim seria esse o debate, mais 2 ou mais um, porque tá virando um jogador fundamental desse time do Vasco. Não, tá virando não, ele já é um jogador essencial,
E acho que o próprio time percebe isso. O time dá a bola com confiança nele. Ele é um cara já integrado ao time. Desafogo às vezes. Ele já é totalmente integrado ao time, já é uma peça fundamental da articulação pelo lado esquerdo. Lucidez, João. A melhora do Coutinho passa também pelo Nuno. A Total. participação do Piton nos lances de ataque passa pelo Nuno Moreira. Então ele é um cara que, além dele jogar por si só bem, ele faz os companheiros ao redor jogarem mais também. Ele extrai mais do que está ao entorno, né? Fala, tio. É curioso. Mais dois. É curioso essa associação de Nuno e Coutinho, né? De como ela, de fato, é parte fundamental do ataque do Vasco hoje, como o Coutinho melhora, sem dúvida, por isso. E teve uma parada no primeiro tempo, que eu não sei se vocês repararam, né? Eles chegaram a se chocar 2 vezes, né? E numa, o Coutinho rouba a bola do Nuno, na outra, o Nuno parece que devolve, rouba a bola do Coutinho. O Coutinho fica puto, inclusive, não sei quem reparou essa. Mas uma coisa dos dois buscando os espaços juntos, né? Uma coisa dos dois estarem ali se lendo também, né, Túlio? É que na roubada do Coutinho, o Vasco perde a bola. Eles batem cabeça e o Vasco perde a posse na hora. Na do Nuno, não. A do Nuno, o Vasco continua com a bola. Não, Agora, eu acho que é mais um, hein, João? Eu acho que é mais um pra gente não banalizar o mais 2, hein? Não foi um jogo e assim, também. Assim, ele dá uma assistência muito boa numa jogada que ele começa, que ele temporiza, que ele espera o Piton estar no lugar certo, dá no Piton, corre na hora certa para receber na frente e cruza com a perna não dominante perfeitamente para Pablo Verratti. Mas o que tem me chamado mais atenção do Nuno, além dessa participação de gols, quase que um jogo, uma participação, cara. O cara tá sempre envolvido nos lances de perigo. Ele é um cara que faz tudo de maneira simples. Tu vê que ele não dá uma penteada a mais, ele não dá uma rebolada para cá e para lá, ele faz simples, muito bem feito, um cara que toma quase sempre boas decisões, ele para quando é para parar, ele acelera quando é para acelerar, ele dá o passe na hora certa, dá o passe com qualidade. Ele dá sequência a qualquer lance, quase, mesmo pressionado. Teve um lance ali que me chamou a atenção no segundo tempo. Na tabelinha com o Coutinho. Cara, que ele tá pressionado ali. Com o Adson. Porra, com o Adson, uma galera em volta. E ele, tranquilo. 3 pra cima dele, né? E aí tem um momento que alguém tá impedindo, que eu acho que era o Adson na hora, que aí ele espera sair da posição irregular para fazer o passe. É um jogador inteligente, né, cara? A gente tá falando aqui de questões que, em determinados momentos, principalmente jogadores que jogavam pelos lados do campo, faltava um pouco disso, né? Em termos cognitivos, ele tá bem acima do que a gente teve recentemente. Até o nosso aviãozinho Peck, o próprio Adson, que é um jogador inteligente também, quando estava ali no seu melhor nível, e é um jogador inteligente. Olha, Adson e Nuno nas pontas, com um Coutinho potencializado e Pablo Verratti na área, pode estar vindo aí um ataque interessante pela frente, né? Dito isso, como que esse time vai marcar é uma coisa também que a gente... Dito isso, reforço meu voto para... Desculpa, João. Não, pode falar. Meu voto para nossa deliberação, que não foi Não podemos banalizar o mais 2. Eu daria mais 1. Vamos pro voto. Tihu já votou? Mais 2? Só o Tihu foi no mais 2. Então é mais 1 pro Nuno Moreira. Querendo contrariar a sua acusação de que é reaça, Felipe queria dar mais 2 pro português. Eu fui criticado. Eu entrei nessa live sendo xingado pelo chat pelo meu entusiasmo com a atuação do Vasco hoje, João. Não, esse chat tá amargurado pra cacete. É difícil pra caramba. Pessoal, é difícil. Nada, o povo tá se divertindo aqui. Aí não tem como, né, minha gente? Pablo Verratti, 2 gols na conta do homem. E eu já vou adiantar um debate aqui, que acho que não tem muito debate, que é se a gente já bota mais 3 na conta do Verratti. Porque é o melhor em campo. Beleza. Claro. O Verratti chegou querendo demais. Coloca mais 3 pontinhos na conta do pai. Boa, eu não sei se você viu, Tihu, a música que o Mineiro compôs. Não vi. Puta, esqueci. O Mineiro vai cantar na próxima. Acerta a zaga, carai, carinho, filha da puta.
Fecha a zaga, caralho. Carilli, filha da puta. Como é que é? Pra eu pegar os meus 3 pontos e seguir nessa disputa. Fecha a zaga, caralho. Mas só mineiro que sabe cantar, realmente. Caraca, olha o nosso Verratti se destacando completamente da massa, mano. Tem uma massa e tem Verratti. Não, e o Verratti crescendo na hora certa, né? Isso que é bacana também. Se ele manter esse ritmo, cara, vai chegar um momento que ele vai estar, sei lá, com o dobro da pontuação do segundo. Não, vai ter um momento que a gente vai ter que criar dois gráficos, Túlio, porque senão a gente não vai conseguir visualizar o resto lá embaixo. Vai estar tudo achatado numa mancha assim de cor e o Verratti lá em cima no alto, cara. E em algum momento, talvez quando a gente chegar, sei lá, eu acho que a uns 10 jogos do Ibovasco, talvez já fique legal, a gente vai ter aquele gráfico animado. Entendeu? Sabe? Aquele que vai mostrando... Ô, Túlio, vai chegar um momento que vai ser tão comum que Pablo Verratti fez um gol, mantém. Mantém Pablo Verratti. Porra, mais um gol. O que ele fez? Hoje, cara, sinceramente, João, um é foda, né, cara? Só um também é foda. O que o Verratti fez hoje? Um gol, cara. Pra mim é -1. Só fez um gol, só é -1. Não, sério. Vai acontecer. E, cara, a gente sempre fala que essa brincadeira do Ibovasco, ela é muito maneira agora, mas quando for a 30ª rodada, a gente vai ver uma porrada de coisas que vão ser interessantes. E uma já me chama a atenção, minha gente. Se você vê ali o início do gráfico, é a cotação que a gente faz após a pré-temporada do Campeonato Carioca. E aí estava ali todos equiparados. E 2 estavam como os pilares do time, Pablo Verratti e Léo Jardim. A gente tem falado muito sobre uma defesa que não está bem, sobre um time que não tem armado, não tem... que o Carilli não conseguiu armar, o que ficou tão consagrado com aquele time do Corinthians, de boas defesas. E a gente tem visto um Léo Jardim que não tem precisado ter feito os milagres que fez durante o ano passado inteiro e o ano retrasado inteiro, né? Eram muitos jogos em que o Vasco sofria muitas finalizações e tinha que ter o Léo Jardim salvando a pátria. Não é o que está acontecendo até aqui, o que é curioso, né? Porque difere um pouco dos nossos debates, né? Verdade. É verdade, isso eu não tinha parado de pensar por esse lado. É um ótimo sinal o Léo Jardim tá meio que se mantendo ali numa cotação parecida, porque significa que ele não tá indo mal, que é excelente, mas ao mesmo tempo ele não tá sendo aquele... É que os gols que a gente toma, geralmente, é uma bizarrice da zaga, que aí não tem nem como ele fazer muita coisa, né? Os gols contra o Corinthians, pô, olha os gols que a gente toma contra o Corinthians. Primeiro... Contra o Corinthians, até teve um ali que depois, né, mostraram uma imagem que dava pra botar um pouco na conta dele. Não sei se vocês viram depois essa outra imagem. O terceiro gol? Que ele dá uma vacilada ali, a bola meio que não bate em ninguém, ele demora a reagir, enfim, mas, enfim, sigamos. Mas tá isso, eu até mencionei que ele tinha perdido pelos 3 gols contra o Melgar, e não, claro, ele perdeu por causa dos 5 gols, 3 válidos contra o Corinthians, que a gente também comentou isso, né, que não tinha grandes responsabilidades. Enfim, curioso, primeira coisa que me chama a atenção do nosso gráfico do Ibovasco. Vamos para quem entrou? Quer botar uma ordem aí, Túlio? Cara, deixa eu abrir aqui o jogo, a ficha do jogo, que aí eu vou falando pela ordem de entrada. Os primeiros que entraram foram o Jair e o Adson, aos 17. É isso. Jair eu acho que é o primeiro que a gente pode avaliar. Que eu acho que mantém, né? Não fez nenhuma... Mantém. Eu acho até que ele foi melhor do que o Tietê, mas mantém. O Matheus Nascimento, João, tá falando aqui, o Ibovasco é o portão notas da nova geração. Olha aí. Basicamente isso, meu amigo Matheus Nascimento. Uma produção muito maior e interessante do que muito o nosso mais portão notas, que a gente abriu o SofaScore e ficava... Porra, a gente debateu isso aqui internamente, né? Porra, o Tihu era um entusiasta. Porra, notas é chato pra caramba, cara. Porra, chato pra caralho, vai lá e tal, aí dá nota lá caralho e tal. E aí, como é que a gente faz mais legal? A gente resgatou isso do Sobre Vasco, o lendário canal pioneiro do YouTube vascaíno. Quem não conhece o Sobre Vasco, procure, porque é absolutamente lendário. Vamos de Adson de uma vez?
Eu gosto do Adson, mas acho que é para manter também, né? Não, pra manter. entrou bem e tal. Eu Mas acho não que fez nada. Muito Se ele tivesse, Não, se ele tivesse mantido o ritmo ali que ele entrou, eu acho que ele até subiria, cara. Mas ele teve uma participação muito boa ali no início, e aí depois meio que foi dando uma arrefecida, sumindo, sabe? é verdade. Pô, o primeiro lance do Adson, ele pega, limpa e bate no cantinho. O Vasco não tinha atacado no segundo tempo ainda. É esse o primeiro ataque do segundo tempo do Vasco, essa finalização do Adson. E acho que, embora ele não tenha feito um jogo brilhante, grandioso, nem ele nem o Jair individualmente, eu acho que quando os dois entram, é justamente o momento que o Vasco volta pro jogo. Com os dois ali, apesar de nenhum dos dois terem brilhado intensamente, mas fazem parte da melhora do time do segundo tempo. Duas coisas sobre o Adson que me chamaram a atenção. Primeiro é que ele sente, né, cara? A gente até ficou preocupado na transmissão. Tem um momento que mostra ele mancando muito, assim, né? E até o final do jogo, eu senti ele mancando, né? Então, acho que isso pode explicar um pouco da queda de rendimento. A canela, né, o Adson. Que doideira, né? Isso é doideira, essa lesão também. Mas a outra coisa que em algum momento do jogo eu pensei foi que eu senti o Adson um pouquinho naquela ansiedade de mostrar jogo, que me lembrou o Adson quando estava recém-contratado do Vasco, ali numa situação muito pior e tudo mais, que foi aquele desespero, né? Quem não lembra do não com relação ao Adson no momento em que a gente estava, temeroso, achando que ia para rebaixamento naquele campeonato. E eu senti isso um pouco, né? O jogador que quer voltar e já quer tal. Calma, Adson, tá tranquilo, era um momento de dar uma temperada no jogo e senti ele um pouco ansioso. O que é normal, no ano passado foi assim e ele encontrou seu futebol e acho que vai encontrar hoje também. Acho que é um bom jogo para manter para o Adson e vão ter outros para a gente dar muito ponto para ele. Rayan, meus amigos. A bala Rayan, a flecha Rayan. Rayan, eu já vou opinar, né, cara? O passe do Payet de costas e o Rayan recebe, se vocês verem no replay, ele está praticamente pareado com o lateral direito, sei lá quem era, acho que era o zagueiro ali, que estava, sei lá, que estava ao lado dele. Meu. Eu já estava olhando para o Adson, que estava entrando livre pela esquerda, e pensando, Rayan é no Adson, Rayan é no Adson. E eu distraí o meu olhar para o Adson, quando eu voltei... Ele estava na cara do gol já. Quando eu voltei, o Rayan tá na cara do gol para fazer o gol, cara. É impressionante a velocidade do Rayan em progressão com a bola nesse lance. O marcador simplesmente desiste. Porque ele fala assim, cara, não vou conseguir acompanhar isso aqui. Vai, filho, vai. O físico Rayan. Tá aí, ó. É o físico Rayan. Mais um pro Rayan? Mais um cara, pro Rayan. Acho que um atacante que entra já mais pro final do jogo, não dá pra esperar muito além do que ele fez. Foi lá e matou o jogo. E matou o jogo, exatamente. Deu gol que deu tranquilidade pra partida. Mais um pro Rayan. Cara, você tá falando aí, exaltando o físico Rayan. Eu sou muito fã desse tipo de jogador, cara. O cara que se impõe, joga na frente, corre, vai. É o nosso PH, é o que falta nesse time, né, cara? Um cara que se põe no físico também. É o Verrete, muitas vezes, disputando no alto. É o PH na velocidade. Foi o Rayan nesse lance aí. Então, só por esse lance, para mim, cara, mais um para ele. E um amigo aqui comenta no chat um detalhe interessante. O Rayan, ele dá o tapa e ele arranca tão na frente do lateral que o cara não tem nem a possibilidade de fazer a falta nele mais. Meu irmão, ele dá um tapa, o cara não tem o que fazer, meu irmão. Se ele se tacar no chão, vai ficar no chão porque não vai alcançar. Então, é uma jogada realmente de imposição do Rayan ali. E, pô, um jogo que, faz a torcida explodir de felicidade em São Januário, né? A partir dali, cara, é cantoria, felicidade. Foda. Então, merece mais. E o Rayan tem esse estilão pernalta, né, meu amigo? Que às vezes incomoda a gente em alguns momentos, quando precisa daquela velocidade de intensidade na marcação, aquela perninha curta e tal, não sei o que e tal. Meu irmão, o estilo dele é esse aí de botar na frente, meu irmão, ninguém segura. O camarada tá lá na frente, não tem como. Mais um pro Rayan. De Frick Payet, João Almirante. Vai ganhar um pontinho pela assistência, né? Cara, mas aí tinha que ter batido aquela bola no gol, cara. Isso é que é foda. Porra, não dá pra entender o que ele faz ali, que ele não bate no gol, né, cara?
Mas Eu tô acho que vendo. a Não assistência foi só foi pela muito assistência, boa. não. É que eu acho que a assistência dá um peso maior, mas eu acho que não foi só pela assistência, não. Teve outras Ele jogadas entrou ali que ele foi bem. dominando a bola, Exatamente. controlando o jogo. Controlando, ajudando a limpar a jogada. Eu achei que foi uma boa participação do Payet, cara. O Payet, cara. É que Mais assim, o um pro histórico Christian dele. Grey. Aí O é foda. Payet, cara, é foda, é foda. Não Tem essa ouvi. questão extra-jogo aí que, porra, é complicado demais. Que pariu. Mas, enfim, deixando isso de lado, ele tem um histórico que permite a gente achar que aquela assistência foi proposital. Mas não pode ser só um chutão pra frente também, não? Não, acho que ele peraí, viu pô. o O Ryan, cara é viu o o Ryan Payet, pô. correndo. Ô, Tiru, Ele viu o Ryan correndo e falou: vou Oi, fazer esse ô, lançamento Tiru. aqui dando bicão pra trás, assim. que Sim. isso, Tiru? Que isso, Tiru, cara? O cara é o Payet, pensa só, pô. Tiru. Além de ser É, o Payet, pois um é, cara o Payet. que consegue visualizar esse tipo de jogada, se fosse um chutão, se ele não soubesse que o Ryan estava ali, ele não ia dar esse chute. É. Ele ia segurar a bola, tentar achar um passe, tentar achar Não. uma falta. É isso. Ele deu Ele esse não se chute porque livra ele da sabia bola, que. né? Não, foi Exatamente. claro, pô. Foi claro. Ele deu que esse isso. chute porque ele sabia que tinha alguém passando. Então, Me justo, admira justo. Felipe Tiru, um sábio do futebol. Ah, Essa cara, Heineken que... aí tá batizada, hein, Felipe E Tiru? o não Ismael sei comenta não, aqui, ó. Ismael comenta aqui que o Ryan disse que eles fazem isso no treino. Olha Essa aí. jogada aí, ó. É a jogada treinada, meu amigo. Olha aí. Fala que o Vasco Olha da aí. Gama não treina. Ah, rapaz, aí vocês quero ver. Os reservas treinam mais que os titulares. João. Também. Alex Teixeira. João Almirante. Ah, cara, o Lázaro, né? Toda vez que ele se manifesta em campo é uma vitória, não é? É um milagre. É um milagre. Então, pela vitória, eu vou mantê-lo. Apesar dele ter feito uma falta bem burra no final do jogo ali, que me irritou um pouco, para Pô, na variar. primeira jogada dele, praticamente. Mas eu vou mantê-lo. Mantê-lo pelo milagre da noite, Boa. mais uma vez. Eu Hoje mantenho. Hoje também. a vitória, os jogadores que decairiam, possivelmente, a vitória abrandou Sim. para todo mundo. Hoje não caiu ninguém, né? Não caiu ninguém. Não caiu ninguém ainda. Entre Quem mortos seria- e feridos, Quem seria sobrevivemos. para cair hoje? Vamos definir quem vai ser o pior em campo. Pois Não é. vai Vai cair ter. um. Hoje não vai ter pior em campo. Vamos debater. Não sei também. Eu acho que a gente não. Acho que ter? isso é correr da raia, hein? Não, a gente vai ter que chegar nesse nome aí. Vamos ter que chegar nesse Ó, nome. vamos Temos mais lá. alguém? Não, acho que a gente já avaliou todo mundo que entrou, não? Acho que sim, né? Deixa eu ver. Eu já adianto aqui que o Hugo, apesar do gol contra, para mim, tá longe de ser o pior em campo. Também concordo com o Eu João. Não, olha só, concordar, eu vou na linha aqui da Vitória Mel e vou falar que o pior em campo foi o Lloyd no banco, menos um pro Lloyd. Não, ó, vamos lá. Pela lógica, a gente teria que pensar nos caras que a gente manteve como os candidatos. Então, ó, vamos lá. Quem a gente manteve? João Vitor, Hugo Moura, Garré, Tietê, Adson, Jair, Freitas e Teixeira. E aí, olhando esses nomes, o meu voto é no João Vitor. Concordo com você. Acho que a gente negligenciou a importância daquele pênalti bizonho que poderia ter sido marcado pela arbitragem brasileira, que ele vai muito mal na bola. Para não falar dos outros lances que a gente já mencionou, mas acho que poderia ter sido um lance capital. Se não me engano, era 2-1 ali. O Sport empataria o jogo ao redor dos 25, 30 do segundo tempo. Merda. Então, eu acho que por esse lance, coroando tudo que a gente avaliou sobre o João Vitor, de uma partida insegura, apesar de que deu tudo certo, tampouco foi uma partida de tragédia, longe disso, acho. Mas acho que... E também dentro do combo, né? Dentro do combo, acho que o João Vitor ainda é um jogador que está precisando se impor, né? Reencontrar ali o que a gente acreditava nele. Justo. Meu A voto galera tá dividida entre Tietê e João Vitor. Eu vou ficar com o João Vitor também. Para mim também é João Vitor. Porra, meu xará, hein? Não tá dando uma dentro, filha da puta. E aí, meus amigos, aquele momento que a gente sempre faz ao final aí dos votos, das pontuações, de dar uma olhada aí em alguns jogadores especificamente. Quem vocês querem destacar hoje? PH, antes que nada, pra gente ver. PH.
PH está estabilizado. A minha impressão é que ele está bem estabilizado. Não, ele só Ele caiu caiu dois. quando alguns canalhas decidiram julgá-lo sem pulmão em Olha Arequipa. Aí os canalhas derrubaram ele. Ele caiu 3, né, cara? Que foi aquele jogo na altitude que ele foi. Pra você ver o quão canalhas são vocês, todos dessa bancada e desse chat. Pra vocês verem, pô. Tá aí, explicitada a canalha. Paulo Henrique perder 3 pontos, pô. Não, cara, ele não perdeu 3, não. Ele perdeu 2. Ele perdeu 2. Sejamos Perdeu justos. dois? Não, Ele perdeu três. um depois na seguinte. Contra o Corinthians, foi isso, né? Não, Eu mas tô ele vendo- perdeu eu tô 3, vendo- gente. Não, cara, Ele eu tô se vendo. man- Eu tô vendo. Não, cara, eu tô vendo aqui, ó. E aqui, pra vocês verem, ó. 14, Olha, ele perdeu contra o 12. Santos. Ah, tá bom. É que parece 3 aqui olhando. Ah, é porque esses quadradinhos não é 1 ponto, não, né? Não, é que esse quadradinho é só a arte aí que o Tihu fez pra ilustrar. Ah, entendi. Então tá aí. Perdeu 2 pontos contra o Melgar. Contra o Santos. Foi isso? Não, Contra o Melgar. Do Santos pro Melgar, né? Tá Do certo. Santos Melgar. pro Melgar, né? Perdeu 2 pontos e tá aí. Bota o Verrete aí pra já distorcer a porra toda. O Verrete a gente não precisa, na verdade, a gente não precisa destacar o Verrete, porque ele já está destacado naturalmente. A curva dele já se separa do resto no nível Mas Vasco. ainda sobre o PH, vocês deveriam estar assim, ó. Igual os milicos jogando Dilma Rousseff naquela clássica foto. Então, tá tudo assim, enquanto o PH é altivo, olhando para todos vocês. Babacas. Bota pra mim, Túlio, o Nuno e o Coutinho. Boa. Tá aí, nosso quarteto de sucesso. Nosso quarteto que. Ah, não, o PH desceu um pouquinho. O resto só subiu desde que a gente criou o Ibo Vasco. Só subiu e destaca o Coutinho, né? Que a gente avaliou mal ali depois do Carioca. Muito ainda com aquele recall do caramba, cadê aquele Coutinho que vai fazer isso, que vai fazer aquilo? E repito, o bom jogador Coutinho para nível de Série A de brasileiro, que é muito alto, o bom jogador com todas as caixas altas segue subindo e sendo muito importante para o Vasco. Tá aí o Nuno também, sempre na ascendente, né? Alguém que tenha caído. Vamos ver o João Vitor? Olha aí, meu. O gráfico do João Vitor, ele realmente é preocupante nesse sentido, né? Que a gente estava falando do Coutinho, ó. O Coutinho, ele parte de um ponto consideravelmente mais baixo, né? 3 pontinhos aqui no nosso exercício. E aí agora o Coutinho está em 15, o João Vitor está em 8. Ou seja, tirou uma diferença aí grande e já abriu vantagem. É claro que... Não. E que a partida do João Vitor no Itaquera é uma tragédia, né? Aí isso derruba ele demais também. É, derruba demais, né? Sabe quem eu quero ver, minha gente? Ryan. Boa. Manteve. Caiu contra o Corinthians. Subiu agora. Subiu agora. Tá no mesmo patamar que entrou. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom.